Dr. Eric Slivit, acertei? Acertou. Agora eu tô craque nesse nome. Sim. Muito obrigado por me receber aqui nesse pequeno, nem tão pequeno, mas esse pequeno paraíso que você construiu aqui no interior de São Paulo, né? É Amparo aqui, né? Você tava falando? Já tô na divisa de Morungaba e Amparo. Nossa, é realmente um lugar assim que a gente se sente bem de estar aqui. E você construiu isso aqui para quê exatamente? Bom, Fábio, inicialmente, muito obrigado pelo convite, aí, por poder estar participando aqui com você. Esse local eu inicialmente idealizei para ser um espaço para cursos, para eu poder passar conhecimento para os meus alunos. Uhum. Então essa foi a ideia inicial dessa construção. Sim. E aí eu não imaginei que tão rápido eu poderia estar morando aqui também. Uhum. Então isso foi algo que a pandemia acabou acelerando esse processo de mudança, e aqui hoje eu moro e recebo as pessoas para os cursos e eventos. Mas não é difícil de entender a sua decisão de vir para cá. Você morava em São Paulo antes? Morava em São Paulo. Então tá muito explicado, né? Sim. Essa série, como eu te expliquei, ela é uma série que pela primeira vez as pessoas não vão ver o Dr. Eric falando em dados, em coisas técnicas. Nessa série eu quero entender quem são as pessoas, os CPFs, vamos dizer assim, atrás da pessoa pública, do CNPJ. Uhum. Então, para começar, eu quero saber onde você nasceu e qual que é a origem desse sobrenome. Eu nasci na cidade de São Paulo, capital mesmo. Meu sobrenome ele é Sérvio. Sérvio? Olha. E meu bisavô era russo, mas parte de família do meu pai já estavam todos aqui no Brasil quando... Tá. Né, enfim. E por parte da minha mãe o pessoal é brasileiro mesmo. Uhum. Então o sobrenome veio da parte paterna. Tá. E seus pais, eles têm alguma ligação com medicina? Na sua família tem alguém que é médico? Como que veio essa vontade? Os dois são médicos, né? Tá. O meu pai é psiquiatra, a minha mãe é pediatra. Uhum. E eu sempre quis ir para a área de biológicas. Uhum. Quando eu era menor eu achava que ia para a área de veterinária. E aí conforme eu fui chegando na adolescência, a medicina acabou me chamando muita atenção. Tá. Então eu já, desde a adolescência, eu já sabia que eu iria para essa área, né? Não para fazer o que eles faziam, mas para seguir um outro caminho dentro da medicina. Mas você já tinha essa noção, adolescente, você já tinha essa noção que queria fazer algo diferente dos seus pais? O que acontece, Fábio? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a fazer arte marcial. Tá. E eu era uma criança que me sentia muito fragilizada, assim, no sentido emocional, enfim. E a arte marcial foi algo que me deu uma estrutura muito boa. Uhum. E aí foi onde eu comecei a estudar mais a parte da filosofia. Comecei a estudar o taoísmo, o budismo. Eu tinha na época 14, 15 anos. E eu fiquei imerso, né, nesses estudos. Sim. E aí eu fui descobrindo a parte de alimentação. Então, com 16 anos de idade, eu comecei a acompanhar um grupo de médicos que faziam alimentação macrobiótica. Na época, né, era uma alimentação que estava muito em voga, hoje em dia quase ninguém faz. Em que ano é isso? Aproximadamente? Olha, eu me tornei, né, macrobiótico, né, numa versão vegana, em 1992. Uau! Então com quantos anos? 16? Tinha 16 anos. Então você parou de comer carne e produtos animais com 16 anos? Sim. A gente vai voltar nisso, eu quero saber a infância e tal, mas vamos lá, isso aí já é impressionante. 16 para 17, por aí. Não, tudo bem, nessa faixa. Eu estava no terceiro colegial. Tá, entendi. Cara, imagino que seus amigos não estavam na mesma linha de pensamento, assim. Eu fiquei sem amigos, né? Os amigos eram Como você acompanhou um grupo de médicos? Eu não entendi essa parte. Como assim acompanhou? Porque não tinha como seguir ninguém, né? Não tinha internet. É que era o seguinte, a equipe do Dr. Henrique Smith. Tá. Era um médico, ele teve uma doença cardiovascular importante e naquela época não tinha... O apelo da alimentação não existia na década de 90, naquele começo da década de 90. Não tinha rede social, não tinha a internet, era diferente, né? E aí uma prima minha me indicou esses médicos, e eles tinham um consultório na Rua Itapeva, ali em São Paulo, uma travessa da Avenida Paulista. E eu fui lá para aprender alimentação, para começar a fazer. E aí eu comecei, eles tinham umas reuniões todo mês com o pessoal que eles reuniam, né? Que era mais um estímulo para o pessoal ver os resultados que se tinha com a alimentação. Sim. E eu comecei a participar dessas reuniões e conversando com eles, poxa, olha, eu quero fazer a medicina, eu quero mexer com essa parte de alimentação. E aí eles me permitiram estar mais próximo e acompanhar mais de perto alguns resultados. Então... Nossa, mas é muito incomum mesmo, assim. Mas você jogava futebol, você tinha comportamentos de adolescente, assim, ou você já era focado, assim, em estudo, esse tipo de Não, eu já era focado em estudo, assim, a parte de esportes coletivos eu nunca gostei muito. Ah, tá. Tanto é que fui para arte marcial, né?
Que Qual arte marcial? Eu fiz Kung Fu. Kung Fu. É. Foi longe nela ou não? Fui. É? Fui pra categoria profissional mesmo. Puxa. É. Então, fiz 3 estilos de Kung Fu. Tá. E aí com isso, era uma atividade mais individual, uma atividade que na época era bem militar, hoje em dia é tudo diferente. Sim. Né? Aquela época, assim, era pesado com termos de resistência, de disciplina, era um modelo muito diferente do que é hoje. Sim. E naquela época aquilo me deu um sentido muito grande. Então eu comecei a trabalhar o meu corpo, trabalhar a mente, e esse foco, né, de busca dessas informações, de entender como é que funciona o sistema, o corpo humano, as conexões com o mundo externo, com a natureza, era um chamado muito grande. Entendi. Então foi por aí que eu entrei. Então você tinha 17 anos por aí, saiu do colegial, já partiu para vestibular de medicina? Sim, eu parti para o vestibular, só que aconteceu algo muito interessante nesse período, porque eu segui a macrobiótica à risca. E era uma alimentação que é bem difícil do ponto de vista, é mais difícil do que ser vegano. Porque você tem Mais proporções restritivo, né? muito mais restritivas, você tem que mastigar pelo menos 70 vezes cada bocado, né? Você tem proporções para comer. Mas é sério isso? Isso É sério. Mas tem sentido? Tem. É para saliva... A parte digestiva você otimiza muito essa parte de... Mas 70? Você contava mesmo? Contava. Puxa. Chegava uma hora que ficava automático já, você não conseguia engolir antes de chegar em 70, 100 vezes. Então isso me trouxe um isolamento muito grande, porque eu não tinha com quem conversar, não tinha ninguém que queria trocar, né? Então foi um período de muita imersão de estudo. E aí eu saí do colegial, fui fazer medicina, fui fazer cursinho, e eu demorei 3 anos para entrar. Porque na verdade os 2 primeiros anos eu só prestei 2 faculdades públicas. E aí no terceiro ano eu falei assim, não precisa ter essa rigidez também, vamos, né, abrir assim as possibilidades. E daí eu entrei na faculdade, só que nesse meio tempo foi muito interessante, porque esse grupo de médicos que eu acompanhava, eles só trabalhavam com pessoas de mais idade. Então eu era jovem, adolescente, né, e eu cheguei um momento e falei assim, olha, eu fiz esse processo inicial da alimentação, e eu queria saber se eu posso voltar a fazer uma atividade física intensa. Eles falaram assim, olha, uma atividade física leve não tem problema. Assim, mas uma intensa, eu posso? Se for leve não vai ter problema. Eu falei, vou ter que descobrir sozinho, né? Porque na realidade, assim, a dúvida que muitas pessoas têm hoje, você vai ganhar massa muscular, você não tem um perfil vegano, como é que vai ser? E aí eu, em pouco tempo, estava fazendo boxe, capoeira, kung fu, correndo 20 km de assim de anão. Caraca. Então isso foi um ponto muito importante, Fábio, porque eu já entrei na faculdade sabendo que a alimentação sustentava toda a atividade física. Sim. Né? Porque se eu tivesse feito o contrário, tivesse entrado na faculdade, aprendido o que todo mundo aprende e depois saído para tentar fazer uma alimentação baseada em plantas, Sim. ia estar apavorado. Porque na época ainda era muito pior, né? Acho que colocava um medo nas pessoas. Sim. Mas teve um detalhe aí que escapou. Você fez capoeira? Fiz. Bastante? A capoeira eu fiz por pouco tempo, acho que eu fiz uns 6 meses, mais ou menos. Não vou pedir para você dar uma palhinha então, mas seria interessante essa cena. Mas tudo bem. Então você entrou já tendo essa experiência com o próprio corpo. Sim. E eu imagino que na faculdade de medicina não era bem recebido na época a questão da alimentação. Já era sem nada animal? Porque macrobiótica tem uma questão com peixe, não tem? Ou não tinha? Não? A macrobiótica tem 10 níveis de elaboração da dieta. Tá. Né, os níveis mais elevados, que eles chamam de níveis mais puros, eles são totalmente baseados em plantas, veganos. E tudo natural e integral, não tem nada com conservante, aromatizante, né? Então era que eu seguia. Consistia em que, mais ou menos, a sua alimentação na época? Que você fazia tudo isso aí? 60% do que você come é arroz integral. Tá? Mais 20% outro cereal integral. Aveia, milho, painço, trigo. Né? O pessoal da low carb já Fica louco, desligou o vídeo já. numa dessa. E os outros 20% que sobram é onde vai entrar as leguminosas, verduras, legumes, frutas. Então, é pouca proteína, pelo que parece, assim? É pouca proteína. É suficiente, mas no limite mais baixo. É que tem uma regra, né, Fábio? Mais carboidrato, você precisa de menos proteína. Você tem essa possibilidade. Tá. E então isso foi muito interessante. Era restrito mesmo, né? Tinha que seguir essa proporção. Eu quero comer mais isso aqui, então você comer mais arroz, mais outro cereal, para chegar mais nesse outro produto. Entendi. E quando você entrou na faculdade, não tem muitas aulas de nutrição na faculdade de medicina, né? Tem bastante bioquímica, fisiologia, mas o foco não é a ligação com a nutrição. Tá. Então o que eu fiz para poder pegar esse anseio, né? Comprei um livro de nutrição, que era o Krause, que é um tratado de nutrição, e eu comecei a ler, né? Desde a primeira página eu fui lendo e aí eu fui entendendo, peraí, o pessoal tá falando que não dá para ser
ter uma dieta totalmente com proteína vegetal, mas no livro estava lá mostrando como é que é possível. Sim. Né? Ah, vai faltar ferro, mas no livro estava mostrando como é que... Daí eu entendi que... E de quem que é esse livro que já tinha na época para te influenciar assim? Isso é um tratado de nutrição clássica mesmo, chama Krause. Ah, tá, é da nutrição no geral. Assim. Do geral, o pessoal usa inclusive hoje para estudo também nas faculdades. Tá, mas não foi uma pessoa que escreveu, foi tipo um congresso de nutricionistas? É, tipo como se fosse um tratado de nutrição com vários profissionais que fazem diversos capítulos sobre todos os temas, né? E lá, nessa época, já falava que dava para ter uma alimentação 100% vegetal, é isso? Quando você lia as páginas todas, você via as conexões todas de forma transparente, mas o pessoal... Aí que eu percebi que a ciência, ela está sendo feita ali nos artigos e nessa junção. Mas o profissional de saúde nem sempre é o representante do que está nas publicações. É, nem sempre ele ligou todos os pontos. Exatamente. Né? Daí vai com uma ideia que é uma ideia pessoal, né, e as pessoas acham que o representante da ciência está falando uma coisa científica. Então, até esse momento não tinha ligação nenhuma com animais? A sua questão aí era questão de saúde, conhecimento, de nutrição? Sim. É. Teve algum momento que entrou a questão animal, sei lá, em algum anos depois você viu algum documentário, aconteceu alguma coisa ou não? Foi simplesmente por conta da saúde mesmo? Não, o foco sempre desde o começo foi pela saúde, até o que me motivou a aprofundar na medicina mesmo. E eu costumo dizer que depois de um tempo, todos os motivos são motivos pra gente ser vegetariano, vegano, plant-based, né? Sim. E o que mudou muito foi quando eu saí da faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu queria para a parte da nutrição. Eu descobri no último ano que existia nutrologia, que era uma especialidade médica. Já existia nessa época? Já existia. Só tinha 2 lugares em São Paulo, no estado de São Paulo, que faziam. Tá. E eu comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Tá. Com nutrição enteral e parenteral, que é a dieta que vai direto na veia ou por sonda. E aí, tô falando isso para chegar na sua resposta. Sim. Isso mudou minha visão sobre a parte da nutrição, porque eu tinha uma visão toda integrada do alimento, né? Aí eu tô vendo a prescrição dos nutrientes separado. Você vai colocar tantos gramas de carboidrato para infundir na veia, tantos gramas de gordura, de proteína, e você vê o exame de sangue mudando em tempo real. Então isso dá uma amplitude de visão que vem muito a complementar essa parte do alimento em si. E aí, em 2004, eu fui para um congresso vegetariano. Né, que foi o primeiro que teve da SVB, né? Da SVB, né, que é a Marli Winkler, que ela fundou a SVB e estruturou todo o evento. Foi muito interessante, porque eu tinha um preconceito dos vegetarianos. E como que você foi parar nesse congresso? Quem te convidou? Como é que foi? Foi assim. Por que eu tinha preconceito dos vegetarianos? Sim. Porque eu falava assim, o pessoal come um monte de queijo, um monte de ovo, come arroz branco, pão branco, né? E eu vinha com essa visão do tudo natural e integral. Sim. Né? Então eu tinha, puxa vida, isso aí não deve ser uma coisa saudável. Daí eu estava num restaurante em São Paulo, na Alameda Santos, chamava Bioalternativa. Eu estava lá almoçando, daí quando eu saí, no balcão, tinha um panfletinho. Né? Não tinha rede social, né? Então tinha um panfletinho. 36º Congresso Vegetariano Florianópolis. Daí eu olhei e falei assim, nossa, o pessoal tudo comendo queijo, comendo coisa refinada. Fui embora. Daí andei uns 2 quarteirões, veio uma voz dentro de mim e falou assim, não, você vai. Você vai porque você estuda para ensinar para esse pessoal. Mas peraí, que voz é essa? É alguma coisa religiosa mesmo ou você é o modo de dizer? É o modo de dizer, assim. Eu voltei, peguei o panfleto, voltei para casa e aí tinha o contato lá do evento e eu mandei um e-mail. Tá. Né? Falei assim, olha, eu sou médico, trabalho com a parte de nutrologia, queria saber se vocês têm interesse, né, em algum tema. E daí imediatamente a pessoa que respondeu, que era a Marli Winkler, ela mesma respondeu. Ela mesma respondeu. Assim, temos todo o interesse sim, né? Vamos alinhar aqui, enfim. Daí fui eu para Florianópolis. Nossa, e você falou que não comia nada animal e tudo já nesse e-mail. Sim. Você já conhecia o termo vegano nessa época? Já conhecia. Tá. Né? Não era muito difundido no Brasil, né? Não era. Apesar muito que existia já desde os anos 40, mas... E tinha uma coisa naquela época também, essa questão dos animais não era muito visível. Porque você não tinha essas redes sociais, não tinha YouTube com todas essas coisas que a gente vê hoje. Hoje o pessoal filma e já posta, todo mundo tá vendo. Não tinha isso. Então eu fui pra Floripa. E aí... Isso você já tinha quantos anos? Que já estava formado, já estava formado. Aí, né? Puxa vida, quantos anos que eu tinha? 25? Não, era mais. Porque eu demorei 3 anos para entrar na faculdade, mais 6 de faculdade. Eu já tinha aí uns 2 de integral e parenteral. Então... Quase 30 anos. Quase 30. Tá. E aí você foi para Floripa,
Fui pra Floripa. Conheceu os vegetarianos? Conheci os vegetarianos. Vi que não foi tão traumatizante assim. E nessa época tinha queijo e leite mesmo? Não, então o que acontece? Os congressos, sempre que a Marli fez, já eram com perfil vegano. Nossa, visionário, hein? Nessa Visionário. época seria muito comum se tivesse leite e queijo. Né? Então, o que acontece? Ela criou a sociedade com o nome vegetariana. Sim. Né? Não sociedade vegana. Sim. Mas, do ponto de vista da inclusão toda e da parte ética, ela já entendia que tinha que ser tudo vegano. Visionária mesmo. Então, nisso eu já achei legal. Poxa, tem uma visão interessante. E lá eu vi de tudo. Né? Tinham pessoas que eram alimentação muito bem feita e tinha umas coisas absurdas que eu vi também. Tipo? Né? Tipo, você pode materializar a vitamina B12 no seu corpo, você não precisa suplementar. Aí já a galera mais holística, sei lá como que chama, mas... Sim. E daí eu falei assim, Marli, eu tô um pouco assustado com algumas coisas que eu tô vendo que coloca as pessoas em risco. Sim. Né? Eu falei assim, não, mas isso não é a voz oficial da Sociedade Vegetariana, né? Isso que você viu eram pessoas palestrando sobre Palestrando, que dava pra fazer surgir uma B12 do nada, assim. Exato. Caraca. Palestrando. Daí eu falei assim, olha, a sociedade foi recém-criada agora e a gente tá criando esse departamento, vamos conversar. E daí foi aonde eu entrei, como diretor do departamento de medicina e nutrição da SVB. Sim. E aí a gente começou a fazer todo um trabalho. O trabalho sempre foi voluntário. Sim. Né? Eu nunca ganhei um centavo para estar nesse cargo. A Marli também nunca ganhou um centavo para estar como presidente. Tá na Constituição, no papel lá, nas regras da SVB, né? Estava até ela sair. Tá. Quando ela saiu a direção nova, já tem honorários. Já ganha por mas eu acho justo, particularmente, assim, né? Sim. Porque você tem que colocar um tempo ali, né? Sim. Bastante você colocou, inclusive, né? Muito. E você ficou um tempo fora desse departamento, né? Você saiu, voltou, como é que foi? Eu fiquei na SVB inicialmente com a Marli na presidência por, eu acho que foram 12 anos, mais ou menos. Puxa. E daí mudou a presidência, né? Entrou a presidência atual. O Ricardo me pediu para ficar mais um tempo ali. Eu fiquei um pouco mais, daí eu achei que a forma de trabalho não era o jeito que eu gostava de fazer. Então eu saí. E aí nesse meio tempo, por algumas vezes o pessoal me procurou para voltar a fazer parte para coordenar o departamento, mas não tinha mais a mesma tônica que eu fazia antes de trabalho, né? Tá. Aí eu entrei como diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da União Vegetariana Internacional. Tá. E eu escrevi um guia, né? O Guia de Nutrição Vegana, que hoje é o material mais completo do mundo que a gente tem sobre alimentação plant-based. Grandão, né? Você tem ele aí depois? Tem, pra gente fazer umas sim. imagens dele também. Tem ele aqui sim. Tá. Ele tem quase 800 referências científicas. Então esse material tem mais ou menos 100 videoaulas, a pessoa aponta o celular e com QR Code ela consegue assistir as aulas. É praticamente uma pós-graduação num livro. É para profissional de saúde? A gente fez a versão para profissional de saúde. Tem duas. Está em andamento a versão para não profissional também. E aí a gente, com esse material, a SVB, quando a Marli saiu, já estava no momento de receber os fundos internacionais, então começou a entrar dinheiro na SVB, que antes não entrava. Isso que era o fantástico, né? Nossa. Assim, a gente organizou o congresso, a Marli que era a cabeça de tudo, mas sem um centavo de investimento externo. Né? Então, assim, fez coisas grandiosas, assim, com esforço próprio. A gente colocou o próprio dinheiro mesmo ali, com risco de perder. Foi um trabalho de coração mesmo, né, que a gente foi fazendo. Sim. E aí, com esse material em mãos, a gente falou assim, poxa vida, né, tem que ter uma amplitude maior. Daí eu falei pro pessoal, olha, ok, eu aceito estar de volta no departamento, né, pra gente trabalhar com essa publicação, que é o guia, e usar esse material aí para fortalecer essa parte do departamento. Daí eu voltei para a SVB, eu acho que eu fiquei mais talvez 1 ano e meio, 2. Mas aí são formas muito diferentes de trabalhar e eu resolvi seguir minha... Tá, aí saiu de novo agora. Saí de novo e... Tá, entendi. Não, mas a sua contribuição com certeza fica para sempre, né? Porque foi a formação da parte de medicina da SVB. Mas eu quero voltar um pouco mais, a gente está indo já para o lado técnico, que eu sei que a sua região de conforto é o lado técnico. Mas eu quero trazer o lado pessoal. Vamos lá. Você estava me contando, ontem ali inclusive, teve um jantar maravilhoso que você mesmo preparou para mim ali com a sua companheira. Muito obrigado, inclusive. Imagina. E você estava me contando nesse jantar que você teve um episódio com o Girino, quando era pequeno. Sim. Eu quero saber desse episódio, mas também já emenda como é que era a sua relação com animais, porque acho que com estudo e foco deu para perceber que tinha bastante. Mas se existia alguma relação com animais na sua infância,
Se você morava em apartamento ou se era casa, se seus pais tinham alguma relação com animais, ou como é que era essa história? Meus pais não tinham relações com animais. Tá. Minha mãe não deixava ter cachorro em casa. Ah, nem gostava então. Não. Ah. Eu morava num apartamento, Bom, tá. né? Mas eles tinham uma casa pequena, tipo um condomínio, né? Um sítio. Sim, Então eu tinha um pouco de contato lá, tinha cachorro. tá. E eu tinha essa curiosidade, né? Então é curioso esse gostar dos animais que às vezes a gente fala, né? O pessoal às vezes fala assim, tem uma fazenda, adora as vacas, mas vai tudo para batedouro no final das contas, né? Então esse adorar é muito relativo. É verdade. Então o meu adorar, assim, eu tinha uma curiosidade muito grande, né? Tinha uma questão de afeto, então eu tive vários bichos que não cachorro na casa, né? Então, se viesse com cachorro, minha mãe não ia deixar, então os girinos faziam, às vezes, parte do... Conta essa história aí de girino, que não dá nem para imaginar isso, mas enfim. Quando eu era pequenininho, eu andava com uma redinha dessas de pegar peixe de aquário, sabe? Sim. E aí uma vez a gente viajou pro interior de São Paulo, cidade de Avaré, tinha os parentes que moravam lá, e a gente foi no horto e tinha ali quase um brejo ali, e eu vi um monte de girino ali. Falei assim, vai pra casa, né? Pequenininho mais ou menos, né? Você... Uns 10 anos, eu acho. Já era grandinho já. Peguei um saco ali de plástico, pus água e fui colocando os girinos lá dentro. Segurei tudo, né, fechei, vamos pra casa. Eu ia pra São Paulo, só que a gente tava de ônibus. Nossa, de Avaré pra São Paulo de ônibus. Eu fui de ônibus abraçado com aquele... E seus pais não notaram nada diferente, assim? Não, minha mãe viu, mas ela já tinha desistido de mim, de falar alguma coisa, porque eu era bem rebelde ali. E daí eu cheguei em casa, eu tinha um aquário, eu arrumei metade com água, né, menos da metade, com a pedra pra fora, coloquei os girinos lá, fui dando comida de peixe, eles foram crescendo, criando um bracinho, perninha, né, e era parte do meu estudo ali, né, ver como é que tava esse desenvolvimento todo. E aí chegou um feriado, meus pais são separados, né, eu fui pra casa do meu pai, e os bichinhos estavam quase saindo da água, falei, tem pedra aqui, é sapo, né, só que era perereca. E aí espalhou pela casa inteira. Nossa. Enfim, aí foi só minhas irmãs na casa, né, E você tem quantas irmãs? Eu tenho 2 irmãs, eu sou o mais velho. São 3 ao todo. Então. 3 ao todo. Tá. E elas também são veganas? Não, acho que uma eu já até perguntei, né? Uma é ovo-lacto vegetariana. Uma é ovo-lacto e a outra é onívora. Tá. E essa que é ovo-lacto, teve alguma influência com você? Ou como é que foi? Você falou pra ela, você tem que ser? Ou como é que foi? Aliás, assim, a resposta que eu te dar, não te dei, ela vem agora. Como é que a questão animal pegou dentro do vegetarianismo? Foi no 2004, no congresso, com A Carne é Fraca. Era lançamento do filme, né? Daí que eu entrei em contato direto com o que acontecia realmente nos abatedores, essa criação toda. Sim. E eu comprei um CD da época, né? O DVD do filme, né? DVD do filme, levei pra casa e minha irmã assistiu. Daí ela já não conseguia mais comer carne, né? Depois do documentário. Então foi tudo obra da Nina Rosa que... esse documentário ele mudou a visão das pessoas, né? Sobre o vegetarianismo. Com certeza. Mas aí, você assistiu com ela, com a sua irmã? Eu assisti no congresso e depois assisti em casa com ela. É verdade, você tinha assistido lá, não só comprou lá, né? Não, eu assisti lá e comprei. Entendi. E aí ela parou de comer carne até hoje? Parou. Olha. Sim. O marido dela também não come e o filho também não. Olha só. E são daqui também, da região, São Paulo? São de São Paulo. Tá. A filha toda mora em São Paulo, capital. E como é que você veio parar nesse paraíso aqui? Por que Morungaba, Amparo, essa região? Tenho 2 casais de amigos que a gente estava vendo, aí surgiu a ideia de ter um sítio, tá todo mundo próximo. Sim. E aí a gente começou a ver lugares. Né? Eu fiz faculdade em Jundiaí, que é perto daqui. Jundiaí? Então a gente começou a ver regiões por aqui. E no final das contas, cada um foi para uma área diferente. Um desses casais está morando na Holanda agora. Então, assim... Você ficou sozinho aqui? Quase sozinho. E aí eu achei esse local aqui. Daí na hora que eu vi, na verdade eu assisti do sítio do lado ali. Tá. E eu fiquei encantado, falei, é aqui. E aqui eu já vi o negócio pronto, assim, eu tava só no pasto, né? Nossa. Mas eu já falei, não, já vi os lugares de alojamento, sala de curso. Quando você veio, você já veio com essa intenção já de fazer cursos aqui. Sim, e tudo. só que o que acontece, Fábio? Eu tava no sítio do lado. Tá. E aí eu tava organizando tudo e aquilo tava devagar para acontecer. E aí chegou um ano novo, que eu fui passar o ano novo ali. Daí o som da cidade invadia o sítio. Né? Aquelas músicas
senta, encaixa, aquelas coisas assim. Entendi. Daí Didáticas, eu falei, né? Super. Daí eu falei, não dá pra fazer retiro, trazer as pessoas pra um lugar com essa barulheira, né? Entendi. Daí eu comecei a ver outros lugares. E aí, onde eu tô aqui, que minha vizinha tava vendendo, só que aqui é protegido por montanha. Ah, é verdade. Então, Você não chega. ouve cidade aqui, Não né? houve. Então, daí eu vim pra cá e comecei a fazer as reformas, fazer as construções. Entendi. Então, E, inclusive, tem muitas reformas acontecendo, mas tem muita coisa pronta já. Sim. Um cuidado realmente muito grande. Uma estrutura de hotel num sítio, né? Para receber as pessoas. E para dar aulas também. É uma estrutura de universidade, sei lá, uma coisa muito bem feita. E você começou a trabalhar aqui em que ano, mais ou menos, esse sítio aqui? aqui, olha, o primeiro curso aqui dentro foi 2017. Ah, tá, é recente até, É. se for pensar assim, né? Não faz tanto 2 tempo. anos antes de reforma, né? Sim, Já sim. para receber o pessoal. Daí 2017 que começou aqui as aulas. E eu vi que tem pelo menos 2 Budas espalhados aí pelo jardim, né? Eu vi umas estátuas bem bonitas. Você tem alguma relação com religião? Porque o nome do sítio é uma relação a um santo católico. E tem Budas no jardim. Qual que é a sua relação com religião, se é que existe alguma? É assim, eu tenho uma visão mais espiritualista, digamos assim. Eu acredito em reencarnação. Tá. Mas dentro de um olhar sem as regras humanas que foram colocadas nesses aspectos. Então, na minha adolescência eu estudei muito sobre o budismo e eu vi o lado da psicologia dentro do budismo, porque o budismo inicialmente é um tratado de psicologia, né? Então, quando você vai ver as informações todas, é pura psicologia. Como é que você forma as marcas, os desejos, tudo isso é muito bem explicado. E quando você vai ver mais a fundo, eles colocam o seguinte, que eles permitiram que as pessoas se aproximassem desse conhecimento através da reza, de venerações, de coisas que não fazem parte do conhecimento inicial em si, mas é uma forma de aproximar as pessoas. Então eu pego mais a essência do processo. Tá. Da mesma forma o sítio São Francisco, né, que ele é o Sim. protetor dos animais, diz ao lado espiritual que ele foi reencarnações de várias pessoas. O mestre Kuthumi, né, o próprio São Francisco de Assis. Quem que é mestre Kuthumi? Agora... Ele era um mestre indiano. Indiano? Indiano. Olha. É. E, enfim, o que me traz mais a questão do São Francisco é essa energia mais desse aspecto da proteção e de um lado mais espiritual mesmo. E você pratica yoga também? Ou não? Eu fiz Ou já duas, praticou? Já, fiz 2 formações de yoga. Tá. Eu já dei aula de yoga também. Mas às vezes quando tem algum retiro eu dou uma aula ou outra. Tá. Né? Mas aí não dá pra gente ser tudo, né? Então. É o que faz a comida, o que limpa, É. o que faz... não tem como, né? Não dá. Tem que demandar alguma coisa. Sim. Então você não tem uma religião definida, vamos Não. dizer assim, né? Mais espiritualista e tal. Sim. Tá. Em relação à família, a família você não tem filhos, eu acho, né? Não tem Mas nunca filhos. soube. Não tenho, nunca desejei ter também. Ah, é? Nunca foi um chamado que eu tive. Entendi, Meu chamado sempre foi na parte do ensino, das aulas. entendi. Né? Tem os outros filhos que são os alunos, né? Mas não o filho biológico mesmo. Entendi, perfeito. E você falou que seu avô era russo, é isso? Por parte de pai? Eu não conheci, Tá. era bisavô, era russo. Ah, bisavô, na verdade. É, Avô já era brasileiro? o avô já era. Ou nasceu lá? Que eu saiba, ele já nasceu no Brasil. Tá. E você nunca teve curiosidade de ir pra Rússia, sei lá, ver as raízes da família? Eu tive uma infância muito difícil com relação à troca com pai e mãe. Ah, é? Então acho que isso não me trouxe muito essa curiosidade de ver a família por trás ali, sabe? Entendi. Uma criação muito dura, então... Muito rígida, você acha? Muito... Não era só rígida, eu acho que tinha um aspecto de um certo desrespeito com a minha natureza. Entendi. Então meu pai era muito duro Tá. e E ele era médico... psiquiatra. Era ou é, né? É, né? Ele é psiquiatra. psiquiatra. Tá. Com que natureza? Agora, bom, não sei se você quer falar sobre isso, mas enfim, Não, tranquilo. essa questão de você querer estudar nutrição, esse tipo de coisa ou outras coisas? Isso também, mas existia sempre uma sensação de que tudo que você fazia estava errado. Ah, entendi. Nada tinha uma aprovação de valor. Isso Entendi. desde criancinha, né? Entendi. Então isso traz Isso é péssimo. uma sensação de desvalia grande Sim. e
de não pertencimento, né? Porque você não consegue ter uma troca. Sim. E aí quando eu fui para a parte de alimentação, piorou ainda mais ainda. Porque... ainda mais na época. Ele deve ter falado que você tá maluco. Isso é ridículo, isso aqui não... Então, essas conexões, elas foram um pouco complicadas nesse contexto. Né? E hoje em dia você é a maior referência em nutrição vegetariana e vegana no país. E a sua relação com ele? Ele entende isso? Ele sabe dessa importância sua? Você tem uma boa relação com ele hoje em dia ou continua do mesmo jeito? Não, tem uma relação muito distante. Tá. Se ele entende, ele nunca falou. Não expressa, não fala. Entendi. Então, complicado, né? Que coisa. Mas se estiver assistindo aí, seu filho venceu muito e ajuda muitas pessoas. Então acho que vale a pena pegar o telefone e dar uma ligada. Tô fazendo um papel aqui de... Tô unindo a família aqui. Mas sabe o que é interessante, Fábio? Porque assim, essa criação que eu tive me ajudou muito do ponto de vista profissional. Porque... talvez, né? Essa rigidez, talvez. Eu entrei em... assim, quando eu comecei a falar de vegetarianismo no meio científico, não tinha ninguém falando. Sim. E aí eu tive aí uma boa possibilidade, porque onde eu fiz a residência, o responsável da residência, né, o diretor é o Dr. Dan Weitzberg. Ele é uma sumidade da parte nutricional, reconhecido no mundo inteiro. Ele é premiado como um dos cientistas mais influentes do mundo. E é brasileiro? Ele é brasileiro. Com esse nome? Com esse nome. Como é que é o nome dele mesmo? Dan Weitzberg. Ah, não, ele deve ser filho de gringo, com certeza. Sim. E aí, ele sabia, né, que eu era vegetariano. Sim. E ele falou assim, Eric, eu sou um homem da ciência. Se você me mostrar, né, por meio da ciência que esse tipo de alimentação funciona, eu estou aberto para ouvir o que for. E a partir daí ele começou a me colocar em congressos que eles têm. Né? E aí o que acontecia naquele momento? Era só debate, eu não podia falar o que eu queria. Era um tema e outra pessoa para debater o que eu estava falando para... né? Para então, tentar te deslocar. Para tentar me deslocar e ver se aquilo era, de fato, algo, um tema científico mesmo. Foram anos de debates. Né? E o que foi interessante disso? As pessoas sempre foram muito agressivas com o vegetarianismo. Imagina naquela época. Até hoje, mas até na hoje. Época com certeza era muito mais, pior. Né? Só que eu não percebia tanta agressão. Porque eu estava acostumado desde a minha infância com uma conduta mais dura com a minha pessoa. Então, correto. O pessoal olhava assim e falava assim, nossa, o cara foi agressivo e o Dr. Eric nem se abalou ali, manteve a postura dele. Sim. Eu nem tinha percebido que a pessoa tinha sido agressiva. Não é nem que você era seguro, é porque você já estava com a casca feita já, né? Então nesse aspecto foi de muito valor. E foi um aspecto de cura também para a minha questão desde a infância. Porque foi onde eu fui tendo um reconhecimento do trabalho, da minha pessoa, da minha índole. Sim. Então, o que eu acabava não tendo, do que eu não tive em casa, eu tive essa construção junto com a minha parte profissional. Então foi um momento de libertação muito grande nisso. Sim, com certeza. E o reconhecimento é mais do que justo. Você é uma das pessoas mais estudiosas que eu já vi. E eu acho que eu já te falei isso, mas eu sempre fiquei curioso assim, a respeito de ter esse papo com você, porque fala, nossa, mas o que será que ele ouve? O que será que... Porque é muito assim, o Dr. Eric, pessoa jurídica. Sim. Então é legal ter essa troca para entender realmente. E eu acho que talvez a sua personalidade, de você ser mais sério, assim, mais focado em coisa teórica e tá sempre no topo, eu acho que realmente pode ter a ver com essa questão da criação, né? Sim. De querer sempre fazer o melhor e saber que mesmo o melhor não seria reconhecido, né? Sim. O que é legal disso, Fábio, é que assim, na hora que você entende essas questões, eu vejo que isso foi um elemento de propulsão para chegar onde eu cheguei. O que não pode acontecer é que isso seja um fator que te deixe escravizado a um comportamento porque na infância foi difícil. Exatamente. Então, essa parte eu já sinto que foi uma parte que foi libertada. Sim. Agora, a questão depois é entender, putz, o que eu gosto mesmo de fazer? Entendi. E eu vejo que eu gosto de estudar, né? É uma coisa que eu sinto prazer em conectar todos os elementos, entender o funcionamento integrado de tudo. E aí isso é um ponto que eu acabei entendendo que é da minha natureza mesmo, né? E você acha que o fato de você ter tido essa criação influenciou em você não querer ter filhos? Ou você acha que é desligado uma coisa da outra? Eu acho que não, porque assim, tem pessoas que têm uma família maravilhosa e não querem ter filhos. Sim. E outras têm uma família horrível e sonham em ter filhos. Né? Então, eu não sinto que é o fator mesmo. Tá. Eu acho que, como o foco da minha energia foi muito, e é muito nessa parte do estudo, do conhecimento, dessas construções,
eu acho que uma criança me desviaria um pouco desse aspecto. Com certeza, absoluta. É outra vida, da outra dinâmica. A minha realização realmente dar essa energia para o mundo de forma mais multiplicada, né? Não focando num serzinho. Um serzinho, dois serzinhos, sejam quanto sejam, né? Entendi. E nessa história da criação, você comentou que seus pais eram separados. Desde sempre? Você já nasceu com... Você era bem pequeno? Eu tinha 7 anos de idade quando eles se separaram. Tá. E aí você ficou com sua mãe? Com a minha mãe. E a sua relação com a sua mãe, como é que foi? Na época era muito difícil, porque Também? a minha mãe... Rapaz. A minha mãe, ela teve um quadro de hipotireoidismo sem um diagnóstico. Ela teve anos de depressão. Então, ela trabalhava, dava plantão, pediatria, Sim. chegava em casa, dormia, acordava e ia pro trabalho. Nossa. Então, a gente tinha uma tia-avó que veio cuidar da gente, era eu e minhas 2 irmãs. Sim. E essa minha tia-avó tinha uma depressão profunda, né? Então, ela foi uma pessoa muito carinhosa com a gente, mas ela tinha umas instabilidades, assim, muito difíceis mesmo. Então, eu cresci numa casa com 4 mulheres, Sim. né? E com certo isolamento, porque eu não me sentia confortável ali nessa questão mais social com elas todas. Eu ia final de semana para casa do meu pai, né? Que ele era um pouco mais tranquilo nesse aspecto, mas também tinha um comportamento que era muito difícil de lidar. Então foi onde eu consegui achar um mundo interno para me direcionar nesse aspecto. Entendi. Aí faz sentido mesmo você com 16 anos procurar uma arte marcial, procurar um grupo de médicos e tal, né? Sim. E que curioso isso, seu pai e sua mãe médicos e você acabou seguindo outros médicos, né? Sim. Você foi influenciado pela medicina, com certeza, desde sempre. Sim. Mas seguiu outros, né? Tem coisas, sabe, que assim, eu só entendo como um chamado de vida também. Porque tem algumas... Por exemplo, essa questão do vegetarianismo, eu sabia que eu ia trabalhar com público vegetariano. Só que não tinha os vegetarianos na época. Você formou o público para trabalhar com ele. E daí você fala assim, putz, será que eu tô ficando louco? Porque passa isso pela sua cabeça. Já estava formado. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar com vegetarianos. Né? Mas não tem gente vegetariana para você trabalhar, não tem uma população. Né? E não tem um caminho para isso. Né? O que tem é nutrição parenteral, enteral, nutrição de consultório, que é aquela coisa, né, que é uma coisa mais habitual, que o pessoal tinha com carne, com ovo. Não, meu trabalho vai ser diferente. Então eu não sabia o caminho para chegar lá, mas eu sabia que eu ia chegar lá e sabia com que eu ia trabalhar. Então até aquilo se materializar, foi uma situação muito, muito tensa. Porque eu achava que a qualquer momento eu ia perder tudo. Né? E tudo que eu estava construindo em termos de conhecimento, de informação, da parte financeira, só para a gente ter uma ideia, Fábio, quando meu pai já tinha me falado que quando eu me formasse não tinha mais dinheiro. Né? Que era até o momento da minha formatura. Você tinha uma ajuda então até então? Tinha. Meu pai pagava a faculdade. Meu pai nunca deixou faltar o dinheiro. Não tinha nada sobrando. Mas não faltava. Assim, não faltava se eu me organizasse para não faltar, né? Entendi. Então, meu pai me emancipou com 16 anos de idade. E aí a pensão ele colocava na minha conta e eu que ia gerenciando tudo. E a minha mãe me ajudava com os custos da república que eu ficava, né, com a moradia. E aí quando eu me formei, não tem mais dinheiro de pai nem dinheiro de mãe. Você já foi morar sozinho daí? Não, daí voltei para casa da minha mãe. E aí, se vira. Né? E aí eu fui atrás, tinha essa questão, minha vida não pode dar errado. Se der errado, a sensação é não tenho para onde correr, não tenho suporte. Então você voltou para casa da sua mãe, e o que você fez para começar a ganhar o primeiro dinheiro? Nos últimos meses de faculdade eu descobri que tinha nutrologia. E aí eu fui prestar a prova na Beneficência Portuguesa, passei em primeiro lugar, mas só tinha eu prestando. Né? Mas como é que funciona? Só um passo atrás, você se formou médico, clínico geral, né? Eu acho que você se forma como se fosse um clínico mesmo. E aí você fez outra faculdade, é isso? Não, aí seria a residência, é uma parte onde você vai aprofundar áreas específicas. E no caso foi nutrição? No caso foi a parte da nutrologia. Nutrologia, né? Nutrologia, nutrição. Então aí você tem que prestar prova, né? Mas que eu brinco assim, eu passei em primeiro lugar, só tinha eu prestando, mas foi primeiro, né? Então, só tinha você, né? Tinha eu. Quem queria fazer naquela época nutrologia, né? É verdade, né? Foi WO, então. Foi. Então, mas passei, né? Podia ser reprovado, então eu fiquei feliz. Teve a nota de corte, imagina, né? Eu comecei a trabalhar, acho que foi 2 de janeiro, 3 de janeiro na época, foi 2001 isso. Mas aí você já trabalhava ganhando, então você estudava nutrologia ganhando alguma coisa. Era um regime escravo, né? A residência é sempre um regime escravo.
Então não eu ganha. lembro que na época eu ganhava R$1.000 Tá. e eu fui fazer uma pós-graduação em paralelo que custava 450. Nossa. Então o que sobrava é que eu tinha que me virar com comida, porque a minha comida sempre eu que comprei, sempre eu que fiz. Mas sempre desde quando? Desde que eu virei macrobiótico. 16 Desde anos? meus 16 anos de 17. idade. É. Puxa. Eu que... A sua tia-avó não fazia pra você porque era diferente, né? Era do resto diferente. da casa, né? Ah, e tem uma coisa, né, Fábio? A minha mãe, uma vez, estava em casa lá, colocou um feijão na mesa e tinha um bacon no feijão. Ah, Daí eu falei assim, mãe, tem bacon no feijão? Não tem não. E o que é isso aqui? Ah, deve ter caído, eu não percebi. Daí eu já vi que não dava pra confiar, né? Então a gente deixa que eu assumo e eu mesmo faço. Porque entendi. eu sou diferente, não vou fazer a casa inteira Não vai modificar, exigir, né? É. E aí então, eu comecei a trabalhar, né, com a nutrologia, ganhava esse valor. E eu trabalho literalmente escravo, você tem 2 sábados e domingos livres no mês. Né? O resto dos dias todos você está trabalhando. Domingo, tudo? Sábado, domingo, Sim. Porque assim, é um volume muito grande de pacientes. A nutrologia é onde mais tem paciente no hospital. É porque todos precisam comer, né? Todas as áreas, todas as especialidades, é. né? Você vai precisar em algum momento desse suporte. E aí, quando eu terminei, né? Foi esse 1 ano de Interal para Interal, foi muito produtivo. O pessoal me convidou para continuar lá, eu falei assim, puxa, mas eu preciso ter um pouco mais de autonomia, né? Não posso só saber fazer isso. Sim. E eu comecei a fazer UTI, né? Medicina de choque, né? Unidade de choque da Beneficência Portuguesa. Porque como é que o médico recém-formado ganha dinheiro? Pronto-socorro. E qual é o pavor no pronto-socorro? Chega alguém que você vai ter que entubar, vai ter que passar um intracate, vai ter que fazer uma ressuscitação cardíaca. Então, dentro de uma unidade de terapia intensiva, você aprende bem isso, né? É uma visão muito, muito global, assim, de várias condições. E aí eu comecei a trabalhar, fiz acho que uns 10 meses. E aí eu fazia, além dos plantões que tinha lá, os plantões em postos de saúde. Tá. Interior de não é interior de São Paulo, mas é próximo da Grande São Paulo. Tá. Né? Que cidades ali? Tinha Osasco. Ah, tá na região metropolitana ali. Cotia. Nossa, deve chegar cada coisa. Chega. Cada situação. E eram os plantões de 24 horas que você, assim, você vai, faz 24 horas e você já emenda no trabalho que você faz. Você volta lá pra UTI, você volta pra onde você estava. Nossa. Não é que você folga outro dia. Sim. Né? Então foi essa forma que eu consegui organizar. E aí quando eu estava no final do 2º ano de formado, eu recebi o convite para coordenar um hospital. Para fazer a parte da que a gente chama de EMTN, que é a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. Puxa. Então eu entrei nesse local, tinha uma pessoa que me convidou, só que aí foi uma bagunça, que a pessoa era... Não foi legal. cheia de picaretagem, enfim. Depois de meses ela não me pagava. Nossa. Daí eu cheguei pra diretora e falei assim, ó, é o seguinte, eu tô indo embora, eu vou ficar só até o final do mês, né, pra não deixar vocês descobertos, porque tá acontecendo isso. Ela falou assim, não, você fica, ela que vai embora. Puxa. Daí eu falei assim, mas eu não tenho nem meu título de nutrologia ainda, de nutrição parenteral. Quando você vai tirar? Ah, eu tô fazendo a prova já. Pode ficar aqui, fica tranquilo que... E aí eu, com 2 anos de formado, assumi um hospital de 240 leitos. Qual que era o hospital? Chamava Santa Marina. Ele existe ainda? Ele não existe mais, ele foi... Fechou depois que você assumiu? Depois que eu saí, que bom, né? Ah, tá, tô brincando. Eu acho que foi até 2011, por aí. Puxa vida. Mas você tinha artigos publicados? Não. Você já era reconhecido, né? Porque com 2 anos de formado já assumiu um hospital. Eu tinha força de trabalho, né? Tá. Porque o que acontecia? Tinha muitas reclamações no serviço. E quando eu assumi o serviço, eu me formei num lugar muito bom. O GANEP, que é a Beneficência Portuguesa. Pra você ter uma ideia, Fábio, final de semana, às vezes tinha final de semana para você passar a visita em 2 pessoas em 180 pacientes. Nossa. Tinha que ver 90 pacientes ali. É demais, mas no dia a dia tinha cerca de 40, 50 pacientes por dia para visitar. Que é bastante também. Então você aprende, não tem como você não aprender. Você vai nas enfermarias de gastro, pessoal sem estômago, com doenças inflamatórias, com intestino curto, você tem que fazer nutrição parenteral e era na mão, não era programa, você tinha que calcular tudo na mão. Então uma formação que eu saí de lá, putz, eu sabia fazer tudo. Sim. Então quando eu assumi o hospital, eu já sabia coordenar. E aí foi muito legal, porque eu coordenei por 10 anos e quando eu entrei, as reclamações desapareceram, porque a pessoa ela não ia trabalhar. Sim. Ela ia lá um dia, não ia nos 3 anteriores, e ela fazia uma prescrição como se eu estivesse nos outros 3 para ganhar a visita. Era uma coisa muito... E você já era vegano nessa época? Já. Quando entrou no hospital já era vegano? Já, porque antes de entrar na faculdade. Ah, é verdade. Na realidade, assim... Tô perdido no tempo aqui, é verdade. Eu entrei na faculdade macrobiótico, e aí eu passei no meio do caminho pro higienismo.
Higienismo? Higienismo. O que é higienismo? Que é uma... Tem vários tipos, né? O que eu fiz naquela época, o pessoal chama de higienismo antigo, ele é cerca de 80% com alimentos crus, 20% cozido. Tá. Então, alimentação totalmente baseada em plantas, tudo natural integral, e só que tem uma questão do cru em maior quantidade. Mas o higienismo tem a ver com uma religião indiana também? Não. Nada a ver com aqueles Nada a ver. jainistas? Isso é o jainismo, né? Não. Jainismo. Não tem nada a ver. Nada a ver, tá. Não. Ok. E aí eu fui pra faculdade, né? Mas qual que é a origem desse higienismo? Puxa, sabe que eu não sei de onde que vem? Mas como você conheceu isso? Na época ainda? Eu conheci um rapaz que ele dava uns cursos. Tô pensando aonde que eu conheci ele. Foi alguma palestra, algum curso que ele fazia. Alguma coisa com yoga, talvez? Não tinha relação com yoga, não tô lembrando de onde foi. Tá. O cara era bem doido. Mas não, ele... imagina. Mas eu falei assim, putz, esse cara aqui, ele tá falando de alimentação baseada em plantas com tudo natural e integral. Né? Opa, isso aqui é dentro do olhar que eu vejo que eu acompanho os pacientes que funcionam. Uhum. Então daí eu comecei a aprender com ele. Sim. E só que era assim um comportamento extremamente agressivo, era uma pessoa... Ah, é? É. Ué? Não dava O pra... oposto do que se imagina, O né? oposto se imagina. É. E aí eu aprendi o higienismo e eu fiz a risca por 2 anos, não usava nada de sal, que foi a parte mais difícil. Caraca. Né? Enfim, Mas é uma coisa curiosa mesmo, você realmente resolveu estudar bastante, várias vertentes, assim, digamos, né? E eu fiz na prática, né, Fabio? Isso faz uma diferença grande pra gente. Eu vou fazer uma pergunta retórica, mas você já cogitou alguma vez deixar de ser vegano? Não, Nunca passou pela cabeça? não. É porque também tá provado cientificamente, você que estudou, você que gerou os principais materiais, né? Mas Sim. sei lá, preciso perguntar. É que assim, Fábio, o que acontece, a maior parte das pessoas, quando entra pela questão da ética, a pessoa nem consegue, né? Ela fala assim, putz, É o é meu um caso, animal por ali, exemplo, vou pegar esse pedaço de carne, é um bicho, é um animal que eu tenho afeto, não tem como. Eu tenho com a parte de saúde uma questão muito forte nesse aspecto. É por isso que eu perguntei, porque normalmente quando é a parte de saúde a pessoa não tem Exato. essa segurança toda, né? Mas você já desde adolescente já começou nisso. Né? Aconteceu nesse meio tempo de comer alguma coisa com queijo, isso aconteceu, porque você está num plantão, passou do horário, não tem comida, Sim. putz, tem uma padaria. Sim. Daí você pega um pão e um queijo. Mas isso era o quê? Anos 90 e pouco, 2000 e pouco? Não, isso já formado aconteceu. Tá, entendi. Né? E como você se sentiu assim em relação a isso? Eu me senti internamente mal. Porque não você sei. já tinha assistido aos documentários, ou não? Não, foi antes do... Antes do Carne Antes, Fraca. Carne Tá bom, Fraca. então você não tinha uma relação assim, Não. com o Mas- animal, né? Você se sentia mal por conta da saúde, no caso, né? Ah, tá. Sim. Entendi. Mas alguma reação não teve? Não, Acho não que sentia nada. Entendi. Na verdade, eu comecei a alimentação adolescente, não tinha nem problema de saúde, né? É. Então a pessoa fala assim, o que você sentiu? Eu falei, não senti nada. Porque você já tinha saúde perfeita. Já tinha. Entendi. E na faculdade, assim, você chegou a sofrer algum tipo de bullying? Alguma coisa assim que você consiga se lembrar mais grave ou era controlável, assim? Era bem controlável, primeiro que eu fui treinado pelos meus pais em casa, né? Então já tava... Um treinamento de disciplina, né? Eu já sabia o que eu ia esperar na faculdade. Né? O preconceito que viria eu já sabia, porque tinha médicos em casa, né? Uhum. Agora, uma coisa que foi muito legal, que como eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de correção silvestre, né? Foi o ano que entrei na faculdade. Então eu cheguei lá com uma performance muito boa. Eu fazia as corridas de 1.500 metros, 5.000 metros nas competições de faculdades. Sempre ia bem, ganhava medalha, enfim. E aí o pessoal, putz, o que vai falar? A pessoa é vegana, mas não consigo fazer o que ele faz do ponto de vista físico. Então aí já neutralizava. E nessa época você falava que era vegano ou você Não. dava outro título, vegetariano? Não. Ou nem falava? Eu acho que eu falava que era, não sei se era higienista, mas era... E as pessoas sabiam que era isso? Não, tinha que explicar sempre, né? Mas vegetariano também, né? Nessa época tinha que explicar Sim. também, né? Tinha. Entendi. Você não costuma falar muito que é vegano, né? Ou eu que não percebo Não, isso? eu não costumo falar muito porque o termo vegano, ele leva muito a questão da causa animal e leva muito a questão, puxa, pode ser um industrializado vegano que você vai comer, pode ser uma coisa refinada. Entendi. Eu prefiro falar o plant-based, que no termo original Sim. é o alimento integral. Né? Sim. Mas esse termo, inclusive, ele tem levantado umas polêmicas, assim, né? Que teve uma influenciadora agora há pouco tempo, inclusive, brasileira, que ela falou que ela é plant-based,
Mas ela come carne. Porque a base da alimentação, ela levou ao pé da letra a escrita. Sim. A base é planta. Aí eu falei, poxa, mas assim, então um sanduíche, um big, qualquer coisa daquela rede de lanchonetes do palhaço, então aquilo lá é plant-based, porque a base ali é planta, é o pão, é o alface, é o tomate, a cebola, Exato. o ketchup, a mostarda. Só o hambúrguer que não Exato. seria. Esse termo tem essa... E aí algumas pessoas comentaram, eu fiz um vídeo sobre isso, algumas pessoas comentaram, não, mas é isso mesmo, na definição não diz que tem que ser 100% vegetal. Tem isso? Você está familiarizado com isso? É assim, esse termo foi criado em 1980 e pouquinhos por Thomas Campbell, que fez aquele The Chinese Study. Foi ele que criou. Foi. E ele começou a verificar os padrões de alimentação vegetariana que ele acompanhava. E ele quis diferenciar, porque ele viu que tinha pessoas que comiam farinha branca, fritura, açúcar e outros que não. Então ele usou o termo Whole Food Plant-Based Diet para dizer, ó, esse aqui é o grupo que come tudo in natura, que não é com processamento. Entendi. E aí ele não estava nem preocupado se era vegetariano ou não, ele estava mais preocupado com essa questão da qualidade nutricional. Mas algumas pessoas, será que comiam carne? Nesse meio termo aí? Talvez tivesse até alguma coisa ali, né, de mínimas quantidades. Tá. E aí na literatura o que a gente vê de plant-based é uma alimentação vegetariana estrita, mas alguns autores, eles liberam pequenas quantidades de algumas coisas se a pessoa eventualmente quiser usar. Tá. Então tem Que é o estudos, que, por carne exemplo... natura? Não, tem estudos, por exemplo, que assim, ó, clara de ovo dá para usar eventualmente, ou um copo de leite só por dia. Então, porque assim, do ponto de vista de saúde, para você ver um resultado final de um desfecho, às vezes uma pequena inserção não vai mudar tanta coisa. Então eles levam isso em consideração. É por isso que a gente bate tanto no ponto de vista ético, né? Porque Sim. aí não interessa tanto a quantidade, né? É. Hoje em dia você não consome, hoje em dia, desde sempre, você não consome nada mesmo de farinha branca, de... Olha, de farinha branca às vezes eu uso alguma coisa. Tá. Tá? Fora, né, provavelmente. É. E... Então alguma coisa refinada, eventualmente eu uso. Não é uma coisa que... Fritura? Putz, fritura tem um... Coisa, pra mim uma das coisas piores é essas coisas com química. Com química? É, pegar um suco de caixinha com corante. Tá. Já me dá um... Até mesmo queijo vegano com aromatizante, naquele aromatizante. É. Né? Tá. Isso me dá uma certa repulsão. Tá. Mas e quando você vai recomendar, inclusive eu sou seu paciente também, de vez em quando a gente está trocando uma ideia, mas quando você vai recomendar, no meu caso não, obviamente, mas quando você vai recomendar para pacientes, alguns pedem para você recomendar produtos animais que eles gostam de comer, ou eles já sabem que você não vai recomendar e você já tem autoridade para... É assim, a minha forma de trabalho é um pouco diferente, porque o que eu faço? Eu parto muito da leitura dos exames para dizer como é que está o corpo da pessoa. Aliás, é a sua especialidade, né? Como que é o nome? E assim, eu fiz o mestrado e o doutorado na Unifesp na parte de avaliação metabólica de vegetarianos e onívoros. E aí eu fui me especializando muito, eu tive um grande mestre, o Dr. Antônio Cláudio Duarte, que em 2003 me ensinou muita coisa, ele é um clínico das antigas, ele me ensinou vários detalhes dessa parte da leitura dos exames laboratoriais, e aí eu fui seguindo, né, fazendo as junções todas, eu faço consultório desde 2003, né? Nossa. Então, são mais de 20 anos de consultório e fazendo a leitura. Então, o que acontece? Eu nem preciso saber muito o que a pessoa come. Pelos exames eu já vejo, olha, a sua proteína está muito, está demais. Ou a sua proteína está faltando, ou está adequada. Então, a gente já consegue ver dentro do que o corpo está recebendo, o que precisa aumentar, o que precisa diminuir. Aqui é suplemento, aqui é alimento, aqui é a parte de sono, aqui é a parte de estresse. Então, o exame já me mostra. Então, eu faço esse direcionamento de acordo com o que eu estou vendo. Tá. Então, o que é muito comum da gente precisar reduzir produto animal ou tirar? Resistência à insulina, que é a alteração da insulina, alteração no colesterol, alterações no fígado. Quando você tira o produto animal, assim, um mês você tem um resultado assim impressionante. Um mês? Um mês. Caraca. Isso que é legal, porque às vezes a pessoa está ali, poxa vida, será que eu vou entrar nessa alimentação mesmo? Será que eu vou dar conta? Eu falo assim, faz um mês de teste. Eu deixo o exame para você fazer em 30 dias. Você me manda pra gente ver. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca tive exame desse jeito. Então, voltando um pouco pro tempo do hospital, quando você tinha que... você estava coordenando ali a parte de alimentação parental, é assim que fala? É parenteral. Parental seria de pais, né? Parenteral... Paralelo ao intestino. Ah, parenteral. E aí você... Ali, acho que não era tudo 100% vegetal, imagino eu, né? Não, o que acontece? A nutrição parenteral, direto na veia, ela tem um perfil praticamente vegetal, exceto se você for usar o óleo de peixe, que
Para ômega 3. 3. Ah, tá. Tá? E a Integral, ela é praticamente vegetal, só que a proteína pode ser a proteína que vem do Qual que é do a leite. Integral? Integral, você vai colocar um tubinho, Pelo uma nariz. sonda pelo nariz, vai até o estômago ou o intestino e você vai infundindo uma sopa. né? Entendi. E a parenteral é direto pro... Direto na veia. Ah, na veia. É. Então, É como se fosse um soro encorpado, assim. Entendi. Aí você põe proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais, você põe tudo ali e vai direto na veia. E dá pra fazer uma versão vegana disso, Dá. digamos assim? A Integral também tem. Tá. E aí é por solicitação do médico? Ou... Você tem vários produtos Nossa, possíveis a minha para curiosidade às vezes me leva para um... Desculpa por isso, Não, né? que isso. Agora a gente foi para um... É que eu realmente tenho curiosidade, porque se eu tiver um acidente, alguma coisa, eu gostaria que fosse assim, né? Tem alguns desafios aí, tá? Porque Tá. assim, você tem um rol de dietas. Tá. Porque imagina, para esse paciente eu quero uma dieta que seja com pouco líquido, a pessoa no rim não tá deixando de Entendi. funcionar, que eu quero que ela tenha mais calorias por ml, eu quero que seja com mais proteína, a outra eu quero que seja com uma quantidade boa de líquido, mas eu quero que tenha menos proteína e mais carboidrato, então você tem que ter todo um portfólio de dietas disponíveis para você usando no hospital. Entendi. Então, várias delas não têm a possibilidade de ser com proteína vegetal. Ah, entendi. Então você consegue algumas, Tá. né? E aí vai depender do... Mas se no caso de um vegano se acidentar, ou enfim, tiver numa situação dessa, dá para manter ou em algum momento talvez não dê para manter? Se ele precisar de alguma coisa específica, não existe esse insumo. A questão às vezes é a velocidade para você conseguir esse insumo. Ah, entendi. Imagina que você está numa situação entubado, passar numa sonda, tem que colocar dieta. A gente consegue uma dieta com uma proteína de soja, mas vai demorar 5 dias para chegar aqui. Aí ele já Você morreu. não vai ficar né? 5 dias em jejum ali, né? Entendi. Então tem esse Entendi. problema. É uma situação extrema, daí não é vontade da pessoa nem nada, né? Aí é de acordo com o que está disponível na hora ali, Sim. né? Entendi. Seus pais, hoje em dia, eles são veganos, vegetarianos, alguma coisa assim? Porque sua irmã é ovo-lacto, uma delas e a outra não. A minha mãe, ela tem uma forte tendência plant-based, Aham. que eu recomendei por questões cardíacas. Ah, é? E ela teve um resultado muito bom. Sim. Então ela direciona bastante para esse aspecto, mas ela dá as saidinhas dela com peixe, com frango, com... Tá, entendi. E o seu pai, Meu pai, ele é... nem perto disso. Não, meu pai, ele é carnívoro convicto. Entendi. Modo de dizer, né, obviamente, mas as Sim. pessoas se denominam assim mesmo, carnívoro. Né? Se você pega exames sem conhecer as pessoas, se a gente faz um teste, eu te trago um exame de uma pessoa que come carne, mas, digamos assim, de uma forma moderada, saudável, acho que dá até para falar, Sim. de um vegano também saudável, plant-based, tal, e de um... Aí outros exemplos, tipo um vegano que junk food e uma pessoa que come carne também, tipo junk food total. Você consegue identificar pelo exame? Dá para identificar? Depende do grau de intensidade do que a pessoa faz. Então, vamos para um exemplo que você colocou aqui. A pessoa faz uma dieta com pouca carne, é onívora, tudo integral natural. Às vezes ela vai ter um exame muito parecido com de um vegano também que faz uma dieta boa. Às vezes não tem tanta diferença, porque a carga que chega de gordura saturada, não vai ser suficiente para causar uma bagunça metabólica para ela. Entendi. Mas essa pessoa, quando começa a ganhar peso, acaba tendo muito mais bagunça do que essa outra ganhando peso. Então a gente começa a ver essas nuances de diferença. Entendi. Então não dá pra cravar só pelo exame. Não. O mais interessante é você comparar a pessoa com ela mesma. Você tem o exame dela, faz uma modificação, você vê o exame depois. Fala, nossa, que diferença que deu. Aí a pessoa, realmente, ela percebe que dá efeito. E você teve algum paciente que entrou, imagino que tenha, mas se é muito, se é pouco, que entrou comendo carne e de repente vendo resultados, ele hoje em dia não come mais e tal, é vegano? Sim, tem vários pacientes que chegam nesse... Tem algum caso específico que você lembra, assim, de alguma pessoa que tinha um problema específico? Eu tenho um paciente, ele é professor, e ele tinha uma doença cardiovascular, e eu tenho um paciente que é amigo dele, fala assim, tem que ir no Dr. Eck, tem Dr. Eck. Falo, não, mas o cara é vegetariano, é vegano. Não, mas vai lá, cara, vai ver como é que é. Eu fiz a avaliação dele, ele começou a colocar as coisas em prática. Hoje ele é o vegano mais convicto que tem. Ah, é? Porque o que ele melhorou foi realmente muito expressivo. E aí mas ele por conta da saúde só? Ou ele conta se da envolveu saúde. também com a questão Não, animal? ele foi por conta da saúde, depois vai juntando, né? Acaba ligando os pontos, né? Mas ele foi mais pela saúde mesmo. Sim. Você acha que se você não tivesse
voltado para pegar aquele cartãozinho lá no restaurante na travessa com a Avenida Paulista, o que você acha que teria acontecido com a sua vida? Hoje em dia você estaria onde? Eu acho que a vida ia achar um outro caminho para me levar para o mesmo lugar. É mesmo? Eu acho. Você tem a convicção que você está fazendo Sim. o que você deveria estar fazendo mesmo. Sim, mesmo porque o que aconteceu? Durante todo esse tempo na sociedade vegetariana, o trabalho que eu fiz junto com a Marli foi um trabalho de entrega. Assim, a gente não tinha remuneração. O que a gente fazia, a gente não sabia onde que ia chegar. Então eu comecei a escrever uns materiais sobre os panfletos sobre nutrição. Eram acho que 13 panfletinhos que eu escrevi inicialmente. E a Marli conhecia um editor de uma gráfica, o dono de uma gráfica em Minas, que ele era vegetariano. Ele falou assim, Marli, pode mandar aqui que eu vou imprimir, dou de presente para vocês. Eu lembro que veio para minha casa caixas e caixas dessa... Tipo, você imagina o peso, né? Que não é papel. É bastante. E veio uma Kombi carregada, assim, com as caixas. E a gente, por exemplo, a gente organizou um congresso no Memorial da América Latina. Sim. Foi acho que em 2006. Foi muito interessante esse processo, porque foi Eduardo Jorge, na época ele era que futuramente depois foi candidato à presidência. Candidato à presidência, né? E ele já tinha um olhar muito amplo para essa questão, né? Então foi aí que a Marli é médico também, né? Ele é médico, sanitarista. E aí ele conseguiu uma isenção no Memorial da América Latina das taxas de aluguel. Mas a gente teve que bancar, na época acho que eram 300 mil reais. Nossa! Para fazer na o época, evento. 300 mil reais era tipo 1 milhão, assim. Era muito dinheiro. E com o risco de não conseguir recuperar esse dinheiro. Eu falei, não, vamos dar conta, vai ter as inscrições, vai ter os estandes. Enfim, aí foi o período que teve, acho que greve de caminhoneiros, se não me engano, na época. Teve nessa época também? Porque teve mais recentemente também. Teve. E teve uma pessoa dentro do movimento vegetariano que começou a sabotar a gente. Ele tinha muitos ciúmes. Sei. Né? E ele começou a sabotar a gente. Enfim, o congresso foi muito legal, mas não cobriu os custos. Putz. Daí a gente teve que dividir. Acho que eu, a Marli, a Nina Rosa e acho que a Deb, que era uma conhecida da Marli também. Sim. A gente pôs o dinheiro para não ficar devendo. Caraca. E a gente foi rever esse dinheiro depois de muitos anos só. Que sobrou um pouquinho de dinheiro, a gente pôde repartir. E aí teve congressos seguidas vezes, todo ano praticamente? Eu acho que era a cada 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Mas tinha os eventos das diversas sociedades ali. Porque a SFB naquele momento tinha muitos núcleos. Tá. Então o pessoal chamava para dar das aulas. E como eu tinha essa questão, um chamado de vida mesmo, pegava o meu carro e eu ia. Sim. Né? Então assim, eu viajei para o sul, para Minas, para tudo quanto é lugar dirigindo, pagando combustível do meu próprio bolso. Sim. Né? Para dar as aulas para o pessoal. Então assim, foram anos, mas eu rodei muito mesmo. Sim. E era muito bom porque assim, nesse momento que eu estava no hospital, que eu coordenava o hospital, eu chamei uma amiga que foi minha sócia, então eu conseguia separar os meus dias. Tinha dia que eu não trabalhava, então eu conseguia fazer as viagens 2, 3 dias e fazer isso e voltar. Realmente é coerente mesmo com o que eu conheço. Eu te conheço há muitos anos e tudo que você está falando é bem coerente mesmo, porque você sempre foi muito solícito, assim. Eu evitava te chamar para algumas coisas, falava, você vê, Dr. Érico não vai aceitar. E tudo que eu te chamei, tudo que eu precisei, sempre solícito, sempre... E eu percebo que você não precisa disso aqui, dessa entrevista, nada. Você já tem uma carreira consolidada e tudo, então faz sentido mesmo esse chamado. Seja lá quem te chamou, deu certo e foi muito bem assim. Bom, doutor Érico, as pessoas vão me matar porque eu não estou perguntando nada mas e a proteína? Mas assim, eu preciso fechar a entrevista em algum momento e essa era realmente para conhecer mais da pessoa Érico mesmo. Mas para não dizer que não tem nada, dá para viver sem comer nada animal? Olha, são quantos anos? 32 anos que eu estou com essa composição de dieta sobrevivendo e vivendo, na realidade, né? Não sobrevivendo, mas... Sim, vivendo bem. Mas vivendo bem. Então, ano que vem eu estou fazendo 50 anos de idade, né? Puxa, realmente não parece mesmo. E assim, a gente avaliando clinicamente as pessoas e acompanhando, que é o que eu faço isso no consultório praticamente todo dia, né? A gente vê que é extremamente possível, é melhor do que os outros perfis de dieta. Isso dá para falar tranquilamente que é melhor. E é importante ver, Fábio, que é o seguinte, tem coisas que a gente dosa no exame de sangue, mas tem coisas que a gente não dosa. Tem várias substâncias que a gente já conhece em pesquisas
que aumentam muito com o consumo de carne, como, por exemplo, o TMAO, que é uma substância muito ruim, que a gente não dosa no exame de sangue. Que leva para o câncer ou não? Eu tô confundindo. Câncer, doença cardiovascular, aumenta... Nossa, como eu sei disso, eu não sei. Mas eu já li em algum lugar. Aumenta 3 vezes o risco de todas as causas de mortalidade. Caraca. E mais de 2 vezes o risco cardiovascular. E a gente não dosa no exame de sangue. Sim. Então esse tipo de coisa, a gente tem vários... Não tem no vegetal coisas que façam isso, mas nos animais tem muita coisa. E aí a gente fica sem ter essa dosagem e aquilo está circulando na pessoa. Tem alguns erros que você já nota no consultório, quando chega um vegano, tipo, talvez eu até, você fala, não, esse daí acho que tem que corrigir aqui e lá. Tem como você listar, sei lá, vamos supor assim, 5 erros que muitos veganos cometem, às vezes no começo e às vezes por toda a vida, e que não percebem, assim? Eu acho que um dos pontos importantes é a questão do industrializado, do ultraprocessado, na realidade. Tem produtos que são industrializados que não são ruins. Você pode pegar uma bebida vegetal que é só a semente, o cálcio ali e tá uma composição boa. Sim. Mas tem coisas que você vai ter ali que vão estar cheia de sal adicionado, sem fibra, com gordura hidrogenada, ou óleo de palma, gordura saturada em maior quantidade. E aí isso causa bastante bagunça do ponto de vista metabólico. Tá? Um outro ponto que é muito importante é a questão do ganho de peso. Né? Assim, a gente não quer que a pessoa tenha uma insuficiência de peso, né? Uma magreza excessiva também traz questões, mas hoje a gente está mais na questão do excesso, porque a gente tem abundância já de comida, né? Então é fácil a gente comer até coisa boa, comido demais, vai ter uma questão aí do excesso, isso é um ponto importante. Sim. E uma coisa que atrapalha muitas pessoas é o meio social, porque tem pessoas que falam assim, puxa, mas eu gosto tanto de estar com minha família, né, ou com amigos que o entorno é aquilo, e a pessoa às vezes se sente meio afastada se ela resolver ter uma conduta alimentar diferente. Claro que não é para todo mundo, né? Mas isso muitas vezes acontece. Sim. Então, e tem outra questão que é nesse mundo mais ansioso, mais com privação de sono, com mais quadros de depressão e coisas do tipo, muitas vezes a comida acaba sendo um remédio para a pessoa, né? Então, às vezes exagera no doce, exagera em coisas que poderiam fazer parte de uma dieta em termos moderados, mas a pessoa acaba bagunçando muito. Sim. E na questão de exames laboratoriais, por exemplo, eu vejo vegano que não faz exame sobre B12, por exemplo, que eu acho que esse seria o principal, ou um dos principais. Esse é o vegano teimoso, né? Ou da teoria da conspiração, né? Que não precisa de nada de B12, que é coisa da indústria. Não, já vi. É a minoria, sim, mas eu já vi realmente. E fala que tem em alga, que tem em cogumelo, ou que nem aquele que você encontrou lá em 2004, que falava que daria para você fazer surgir uma vitamina B12, né? Exato. Então, você acha que tem, é retórica de novo, mas você acha que tem que fazer o exame, obviamente, né? Tem, na realidade... E tem que suplementar também, né? Sim, eu diria que assim, todo mundo precisa fazer o exame de B12, porque... As pessoas não fazem, fato. A insuficiência de B12 acontece em 40% da população mundial. Quando eu penso em grupos veganos, é de 0 a 86%. 0 no vegano que suplementa, né? E 86% no que não suplementa. Então, é o dobro praticamente do onívoro. Sim. Mas o onívoro tem bastante também. Sim. Então, porque o onívoro nunca suplementa, né? Acho que é muito difícil, né? Alguém que... Isso talvez mais idoso, talvez. E esse é um equívoco muito grande. As pessoas acham que, se eu como carne, eu tenho tudo. E às vezes não é só o produto em si, é a absorção, como é que é o processamento, como é que é a perda. Tem um gasto metabólico que muitas vezes o que chega é insuficiente. Sim. O exemplo clássico é a mulher que sangra. Sim. Tá com ferro passando das recomendações de ingestão e tá com uma deficiência porque a perda de sangue leva embora muito ferro. Sim. A gente tem, nessa questão técnica, a gente tem um mundo de assuntos para falar, mas eu queria só dar essa pincelada aqui no final para não dizer que eu não falei nada. Sim. Então, muito obrigado, não só por ter me recebido aqui, mas realmente pelo seu trabalho e mais ou menos a sua história, tirando essa questão da família, que eu não esperava que fosse assim, mas o resto, mais ou menos, eu te vi assim mesmo, como alguém que está empenhado mesmo, como você disse, um chamado para fazer isso que você faz e, cara, eu acho que você faz isso extremamente bem, de forma irretocável. Realmente você teve um ensinamento rígido, que não é bom, não aconselho que os pais façam isso, mas, enfim, pelo menos você aproveitou pro bem, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou pegar na sua mão aqui pro pessoal não dizer que é pela internet. Eu tô aqui mesmo. Obrigado, Fábio. Foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigado.